Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje, como está no nosso título, como está na nossa thumb, nós vamos conversar um pouquinho aí sobre o caminho até você se tornar um investidor, até você fazer o seu primeiro investimento no nosso mercado financeiro, certo? Então esse é um tema que eu sempre gosto de estar comentando, sempre gosto de estar falando, frisando e reforçando, porque eu acredito que é um tema bem importante, um ponto bem importante. Primeiro porque muitas pessoas todos os dias começam a buscar investimentos, começam ali a ter a noção, a ideia de querer investir melhor o seu dinheiro, então buscam por conteúdos dessa natureza. E um outro ponto é até para aquelas pessoas que já até investem o seu dinheiro, já tem ali uma parte do seu dinheiro investido, seja em um investimento mais seguro, um investimento mais conservador. Então esse tipo de público ele também busca por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de informação. Então, com base em todos esses pontos, ao longo desse nosso vídeo aqui, ao longo desse nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre os caminhos, sobre o passo a passo, até você fazer o seu primeiro investimento de fato no nosso mercado financeiro. Bom, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, e como a gente comentou, ao longo desse nosso encontro aqui de hoje, nós vamos conversar aí sobre o caminho, sobre o passo a passo, até você fazer, de fato, o seu primeiro investimento no nosso mercado financeiro. Então existe aí uma sequência, existe um passo a passo, literalmente, até você estar ali apto, até você estar preparado, totalmente preparado e com o conhecimento necessário, até você fazer a primeira movimentação, o primeiro investimento, a primeira aplicação com o seu dinheiro no nosso mercado financeiro. E aí o primeiro passo, o primeiro ponto, antes de você fazer qualquer movimentação, antes de você tomar qualquer atitude em relação aos investimentos em si, o primeiro passo que eu gosto de recomendar, que eu gosto de repassar para quem quer começar a investir o seu dinheiro, o primeiro passo é exatamente você organizar a sua vida financeira, organizar as suas finanças, organizar seus ganhos que você tem todos os meses e ter esse panorama geral de como que está sendo ali os seus gastos, suas despesas, seus ganhos, para você ter uma noção do quanto que você recebe de dinheiro, do quanto que você tem de despesa e a partir daí você conseguir direcionar uma parte para os seus investimentos. Então, como nós comentamos, nesse primeiro passo, antes de você fazer ali um investimento, antes de você buscar uma corretora, antes de você buscar um título, um investimento, um ativo para investir, é necessário, é essencial que você tenha uma boa organização financeira. Então, é interessante ali que você tenha noção do quanto que você tem ali de salário, do quanto que você tem de ganhos todos os meses, tenha noção de todas as suas despesas, despesas essenciais, despesas não essenciais. Então, é interessante que você tenha esse olhar bem amplo, bem macro da sua situação financeira e tendo essa organização do quanto que entra, do quanto que sai, você vai ter uma noção do quanto que você consegue ali direcionar, qual a porcentagem que você consegue direcionar para os seus investimentos. Então aí buscar construir e manter uma boa organização financeira, um bom orçamento financeiro pessoal é o primeiro passo e um passo essencial para você investir bem o seu dinheiro, investir melhor o seu dinheiro e, acima de tudo, investir com a organização, com foco e com um objetivo bem definido nos seus investimentos. E um segundo passo, já tendo essa organização financeira bem definida, no segundo passo, você vai ali buscar e criar conta em uma boa corretora de valores, em uma boa corretora de investimentos. Bom, e aí nesse passo mais na prática, digamos assim, você vai buscar e procurar pesquisar por boas corretoras de valores, por boas corretoras de investimento, certo? E aí vale você fazer uma pesquisa de mercado, ver quais são as corretoras que estão mais em altas, mais bem recomendadas, que recebem os melhores comentários, as melhores avaliações. E a partir daí você vai buscar aquela que melhor se adequa a você e principalmente que oferece os investimentos que você deseja fazer. Então nesse ponto vale até você criar conta em várias corretoras, até porque você criar conta, você baixar o aplicativo, criar sua conta, fazer seu cadastro, é algo bem simples e bem rápido até, certo? Principalmente nos dias de hoje. Então você criar conta em uma corretora de investimentos é algo bem simples, você não paga nada, você não faz nenhum tipo de contrato. Então é válido você criar conta em várias opções de corretoras, ver aquela que você mais se identifica, aquela que tem a melhor plataforma, aquela que oferece os investimentos, os ativos que você quer investir, e a partir daí você vai utilizar aquela ou aquelas corretoras que melhor se adequam a você e aos seus objetivos. Então nesse segundo passo é essencial que você busque e crie conta em uma boa corretora de valores, e para você que não conhece,
Uma corretora de valores nada mais é que uma ponte entre você e o seu dinheiro e os investimentos disponíveis no mercado financeiro. Então, para você conseguir acessar todos os ativos, todos os investimentos disponíveis, você precisa de uma ponte, você precisa de uma corretora de investimentos. Então, nesse segundo passo, você vai buscar e criar conta em uma boa corretora de valores para, a partir daí, ter acesso de fato a todos os investimentos disponíveis no nosso mercado financeiro. E no terceiro passo, já com a corretora de valores em mãos, digamos assim, você vai ali estudar, analisar e conhecer as principais classes de investimentos disponíveis para você investir, para você aplicar o seu dinheiro. E de antemão existem duas principais categorias, duas principais classes de investimentos para você investir o seu dinheiro, certo? E são elas a renda fixa e a renda variável. E aí em encontros futuros nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais em cada uma dessas classes de ativos, mas de antemão a renda fixa e a renda variável são as duas principais categorias, as duas principais classes de investimentos do nosso mercado financeiro e que abrangem, que guardam todos os ativos disponíveis para você investir o seu dinheiro. E aí, só para adiantar e resumir um pouquinho sobre cada uma dessas classes de investimentos, a renda fixa é uma categoria de investimentos mais segura, mais previsível para o seu investimento, certo? Então, para você que tem um perfil de investidor mais iniciante, para você que está começando, a renda fixa e os ativos dessa categoria são os mais recomendados para o seu investimento. Por outro lado, a renda variável é uma categoria de investimentos mais volátil, que demanda mais conhecimento, que demanda mais experiência. Então, a renda variável é para um perfil de investidor mais experiente, com mais conhecimento no nosso mercado financeiro. Então, nesse terceiro passo ali, nessa sua caminhada, nesse seu caminho até o seu primeiro investimento, conhecer a renda fixa e a renda variável, conhecer as principais características de cada uma dessas categorias e principalmente conhecer os investimentos e como eles funcionam de cada uma dessas classes de investimentos é um passo, é um ponto inicial, é um ponto essencial até você se tornar um bom investidor e investir bem o seu dinheiro. E no quarto passo, nessa sua caminhada, você vai ali definir o seu perfil de investidor. E o que é o perfil de investidor? O perfil de investidor, como o nome sugere, é exatamente aquele perfil, aquele estudo, aquela análise pessoal que vai te dizer, que vai te definir quais são os investimentos mais adequados, mais interessantes para o seu perfil, de acordo com o seu grau de conhecimento e de acordo com seus objetivos com os investimentos. Então nós temos aí o perfil iniciante, o perfil moderado e o perfil avançado nos investimentos no mercado financeiro. E como os seus nomes sugerem, o perfil iniciante é aquele investidor que busca por mais segurança, busca por mais cautela nos seus investimentos. O perfil moderado é aquele perfil de investidor que busca ainda essa segurança, busca essa cautela, mas aceita correr um pouquinho mais de risco, aceita correr um pouquinho mais de volatilidade nos seus investimentos. E por último, nós temos ali o perfil avançado, que, como o seu nome sugere, é aquele perfil de investidor que ele aceita, que ele entende que correr riscos é o essencial, é o necessário, é o que está dentro do seu objetivo. Então, o perfil avançado é aquele investidor que tem praticamente toda a sua carteira alocada ali em renda variável, alocada em ativos mais voláteis, em ativos que oscilam mais no mercado financeiro. Então, aí, conhecer o seu perfil de investidor, entender qual que é o seu perfil de investidor de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua experiência, de acordo com os seus objetivos, é um passo, é um ponto essencial na sua caminhada como investidor, na sua construção como investidor e na sua caminhada rumo ao seu primeiro investimento. E no quinto e último passo, como um fechamento de todo esse ciclo, de toda essa caminhada, de todo esse passo a passo que nós viemos abordando ao longo desse nosso vídeo, no quinto e último passo, você vai ali começar a investir de fato o seu dinheiro naqueles investimentos que mais se adequam a você e aos seus objetivos como investidor. E uma dica extra, uma dica essencial, meio que ainda nesse quinto passo de começar a investir na prática, é essencial, é importante, é recomendável que você busque, que você comece a investir aos poucos. É interessante que você comece a investir com pouco dinheiro, com uma pequena quantidade, para você entender como funcionam os investimentos que você vai ali aplicar o seu dinheiro, entender como eles funcionam, entender o que acontece com o seu dinheiro, ver o que acontece com o seu dinheiro. Então é interessante que, caso você esteja determinado a investir e você tenha uma quantia grande para começar, tem ali 5, 10 mil reais, R$1.000, então se você tiver uma quantia consideravelmente grande para começar a investir, é interessante que você divida esse valor, que você reparta esse valor e comece a investir em pequenas quantidades para ir entendendo o investimento que você está ali aplicando e alocando o seu dinheiro. Então, no quinto e último passo, você vai começar a investir de acordo com o seu perfil e lembrando sempre de começar a investir aos poucos o seu dinheiro no mercado financeiro. Então, esse aí é o passo a passo, esse aí é o caminho até você se tornar
um bom investidor no nosso mercado financeiro, certo? Um caminho que vai te trazer segurança, um caminho que vai te trazer estabilidade, solidez, conhecimento com os seus investimentos. Você vai entender o que você está fazendo com o seu dinheiro, certo? Você vai entender onde você está investindo o seu dinheiro se você seguir esse passo a passo à risca, certo? Então, esse é um caminho bem simples e objetivo que, na minha visão, vai fazer com que você invista, faça o seu primeiro investimento com segurança e com sabedoria no mercado financeiro. Então, no mais, eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos, tudo que nós abordamos ao longo desse nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido e compreendido todo esse passo a passo que nós conversamos ao longo desse nosso encontro de hoje. E no mais, novamente eu te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, hoje na próxima oportunidade. Valeu!